Olá, você que nos acompanha através do canal Face a Face. Estamos chegando mais uma vez até você. Como prometemos, a cada semana um assunto relevante para aqueles que nos acompanham ou para você que nos acompanha. E hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Priscila Dossi, que é psiquiatra. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao canal Face a Face. É uma alegria imensa chegar até você e poder levar informações àqueles que nos acompanham. Eu que agradeço, Zair, mais uma vez a oportunidade de poder estar falando, né? De falar sobre psiquiatria para mim é falar sobre o meu dia a dia, mas eu acredito que é um assunto cada vez mais pertinente na nossa sociedade. Então, assim, quaisquer temas eu acredito que é sempre útil, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Tá certo. Doutora Priscila, fala um pouco sobre a sua formação, porque quando chegamos com um profissional, as pessoas se preocupam com a formação dele ou dela. Fale sua formação. Claro, eu sou médica, né, formada aqui na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados. Eu fiz psiquiatria geral na Faculdade de Medicina do ABC, lá em Santo André, e depois eu fiz psiquiatria da infância e adolescência na Unicamp, em Campinas, né? Essa é a minha formação básica. E há quanto tempo já atua na área? Na área da psiquiatria faz 9 anos. Muito bom, né? Bastante tempo, né? Bastante tempo. Já com muita experiência? Ah, sim. Já aprendeu muita coisa? Já chegou muita coisa para resolver? Muita. Graças a Deus. Doutora Priscila, a gente vai entrar num assunto chamado bipolaridade, mas antes eu gostaria que a senhora falasse a saúde mental. Nas suas consultas, na sua caminhada aqui, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental ou não estão levando muito a sério? Zair, graças a Deus sim. Eu percebo que hoje em dia, claro que nós ainda temos, mas cada vez menos preconceito, as pessoas aceitando um pouco mais que o problema psiquiátrico é tão importante quanto um problema físico que a gente consegue palpar, a gente diz, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema psiquiátrico que é um distúrbio hormonal dentro do meu cérebro, eu não tenho como medir, né? Assim como eu vou medir a pressão alta, vou medir o diabetes, né? Mas as pessoas conseguem ver que nós conseguimos fazer a avaliação por meio de sintomas e sinais, e sim, isso existe, né? Então, assim, eu ainda sofro bastante preconceito, acho que isso, com psicólogos, é a mesma coisa, né? A psiquiatria ainda é um tabu, o transtorno psiquiátrico também, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas têm se preocupado, sabe? Têm se falado mais sobre isso. Então, pelo menos, eu vejo que as pessoas buscam mais, a gente consegue tratar alguns casos mais cedo, né? E isso facilita muito. Certo. No seu tempo como psiquiatra, quais as doenças têm sido as principais, as mais comuns? Olha, de consultório, ansiedade, depressão, disparado, né? Hiperatividade em crianças, a gente atende bastante. Autismo também, né? O transtorno do espectro, a gente atende também com uma certa frequência. E a gente fala um pouco das coisas da nossa modernidade, né? Então, com frequência tem um transtorno ali por estresse pós-traumático, a gente tem uma ansiedade mais patológica relacionada a uma fobia também, então medos, pessoas que sofrem assaltos ou que têm medo, ou que tem aquele excesso de informação e a pessoa já é mais ansiosa por natureza, então acaba absorvendo, né? Mas assim, disparado mais é esses mesmo que a gente acaba vendo. Então, nós iremos conversar pela frente de vários aspectos como esse que a senhora colocou, muitas doenças, né? Mas hoje eu escolhi um tema assim muito complicado, vamos dizer assim. Hoje eu penso que a sociedade, para encarar essa doença, não está fácil. Então podemos conversar sobre a bipolaridade. Que doença é essa? Então, o transtorno afetivo bipolar, a gente diz, é um transtorno de humor que ele, no geral, é exatamente como o nome fala, ele tem 2 polos, né? Ele tem o polo, normalmente, o depressivo, e o polo que a gente fala que é o da euforia, o polo acima, né? O hipertímico.
Mas a gente, na verdade, o bipolar ele é quase como um espectro também. A gente tem lá um mais grave, um mais leve, a gente tem mais de um tipo de bipolaridade. A gente fala muito do transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, mas nós temos outros que são menos comuns, né? E, na verdade, assim, não é um transtorno tão incomum, é um diagnóstico que talvez seja um pouco mais difícil de ser feito, porque não é... A gente fecha realmente um diagnóstico de bipolaridade, por exemplo, numa primeira consulta, quando você tem um quadro maníaco muito clássico, por exemplo, né? Mas isso é mais infrequente, não é tão frequente de acontecer. Então, no geral, o diagnóstico do bipolar, ele leva em torno de 10 anos para ser feito como bipolar realmente. Tudo isso? Tudo isso. Então, dentro disso, muita coisa pode acontecer, né? Dentro desses 10 anos. Muitas vezes a pessoa está só tratando ali uma depressão, de repente vira, né, que a gente fala, tem uma virada, ou maníaca, ou hipomaníaca, né, que nós citamos. E a gente também, muitas vezes, alguns profissionais confundem com outros transtornos, então, é esquizofrenia. Não, não é bipolaridade. Se você também não tratar a parte do humor, a gente não anda muito com o tratamento, né? E a gente também tem algumas questões, por exemplo, tem gente que faz quadro semelhante à mania, mas por uso de substâncias psicoativas, então drogas, né? Então isso a gente também tem que fazer um diagnóstico de exclusão. Mas o que nós temos de importante no bipolar, que eu gosto bastante de falar? Um dos sintomas mais frequentes é a depressão pós-parto, normalmente é uma abertura. Então, quando uma mulher tem uma depressão pós-parto, a gente já fica mais esperto de poder ser um quadro de bipolaridade, não uma depressão unipolar, que é a depressão simples, a gente diz, né? É mais comum transtorno de uso de substâncias, em especial o álcool, né? Então, é mais frequente, nós temos alcoólatras, né, etilistas, que tem bipolaridade do que não tem. E outra coisa que nós temos é a gente pode ter quadros muito graves, né? O índice de suicídio é muito alto na bipolaridade quando não tratado do que se a gente for ver em outros transtornos. Não que ela seja disparado o que mais tem suicídio, mas é um dos que mais acomete, né? Então, alguns detalhes a gente precisa se ater. A senhora já falou das características, né, de um bipolar, né? Uhum. As características, porque a pessoa vai para grandes problemas na sua vida, né? Uhum. Enfrenta muitos problemas, é isso? Muitos porque, por exemplo, quando a gente tem um quadro de depressão, normalmente a gente tem depressões graves, então é aquela pessoa que realmente fica acamada, ou dorme demais, ou não dorme, come demais, ou não come, pode acontecer. Pessoas que ficam disfuncionais, eu já vi casos de pessoas que, assim, perdem tudo, até família, pela bipolaridade. Casos graves da pessoa ter um quadro psicótico associado a um quadro de bipolaridade que não é incomum. Então, a pessoa atentar contra a vida de outros, perder guarda de filho por não conseguir cuidar, né? Isso a gente falando de um quadro depressivo. Nós temos quadros mistos, que na minha opinião é o quadro mais grave dentro da bipolaridade, que é quando a pessoa tem um misto de depressão com a mania que a gente diz. Então, é um quadro mais grave mesmo. A gente tem aí também o quadro de hipomania ou de mania, que é aquele excesso, geralmente na mania, um excesso de energia, a pessoa não dorme, uma desorganização de pensamento, desorganização de atitudes, fica acelerado demais. Pensa muito, né? Demais. Além da conta. Além da conta. É uma euforia além do que deveria. Algumas coisas que nós temos frequentes. Um apetite sexual aumentado, então a pessoa muitas vezes ela perde o senso mesmo crítico e faz coisas das quais ela se arrepende depois. Um aumento nos gastos é muito comum, então as pessoas se endividam demais, é muito frequente. E na verdade um aumento de outras questões dos impulsos, né? Porque é uma questão que envolve muitos impulsos. Então aumenta a bebida, aumenta a festa, quem usa droga aumenta a droga, né? A gente tem muito isso. E a gente tem um quadro também de hipomania, que pode ser isso tudo não tão grande como num quadro maníaco. E também a gente tem a hipomania irritável, que geralmente no bipolar tipo 2, que a gente diz que em vez da pessoa ficar eufórica, alegre, animada, ela fica extremamente irritada. É aqueles quadros que de vez em quando a gente vê assim umas tragédias, por exemplo, no trânsito, que um fecha o outro, a pessoa já desce e já às vezes atira, mata, bate o extremo, sabe? Aquela irritação que a pessoa não tem controle.
né, que fica agressiva mesmo e tal. Isso é muito comum de acontecer. Uma pergunta, assim, uma curiosidade. É mais homem ou mais mulher que isso se manifesta? Mais mulher. Mais mulher? Nós temos homens, mas é mais mulher. E aí na mulher o que a gente tem mais comum também a gente fala que são duas fases da vida, né? Que é mais frequente. Ali no jovem, mulher ali 20 anos, mais ou menos por ali, e depois a gente tem um outro polo que é a mulher mais ou menos ali no pós-menopausa. Então ali dos 45, 50 anos, 55 anos, a gente tem um novo polo de surgimento da doença. Né? São os dois momentos em que são mais frequentes o surgimento da bipolaridade na vida da mulher. Se você for parar para pensar, são fases hormonais importantes da vida da mulher. Né? Então tem que estar alerta. Isso, a gente tem essa ligação também, sabe? Né? Mas nos homens também não é incomum de termos a bipolaridade. E a gente também tem bipolaridade até em criança. Ah, é? Sim. Nunca ouvi falar. Mas é mais infrequente o diagnóstico. Por quê? Porque é um diagnóstico que muitas vezes a gente precisa fazer uma exclusão. E a criança, ela apresenta sintomas que podem cursar, assim, podem estar dentro de outros transtornos. Então você fala, a criança é muito agitada. Será que ela é hiperativa? Será que ela é bipolar? Né? A criança é agressiva, será que ela está psicótica? Será que é só uma psicose isolada? Será que é um transtorno de oposição? Que nós temos o opositor desafiador, que às vezes ela é agressiva também, né? Ou será que é bipolar? Então, normalmente na criança, o bipolar é um diagnóstico de exclusão. Então, depois que a gente já fez várias investigações, é que a gente consegue montar ali e falar, não, realmente é bipolar. Certo, a senhora até já disse. Com quantos anos mesmo, assim, existe uma média para essa doença se manifestar, o bipolar? Isso. No geral, é por volta da vida jovem, né? Em mulher, em homem, no geral. E a mulher tem também esse outro pico mais tarde, né? Que é ali perto da perimenopausa, a gente diz que é ali próximo, né? Pouco antes, pouco depois. Acima de 20 anos, então. Acima de 20 anos. Por volta também ali, às vezes a gente fala acima de 20 anos, mas sempre a gente puxa um pouquinho mais para cima, mais para baixo. Então, 18 também não é infrequente, 19. Sim. Existe algum tipo de exame clínico que dá para ajudar a saber se essa pessoa é ou não bipolar? Porque a senhora disse que leva até 10 anos para chegar num diagnóstico. Então, a gente faz exames para excluir. Né? Então, os nossos exames na psiquiatria, no geral, eles são exames de exclusão. Então, a gente pode fazer um exame de imagem de crânio para ver se a pessoa não tem alguma disfunção que possa ter um transtorno orgânico que justifique uma mudança de comportamento. A gente tem, por exemplo, testagens de uso de substância para ver se a pessoa não está, na verdade, intoxicada ou desenvolveu alguma coisa ligada a uma intoxicação prévia de drogas, bebida, né? Então, os nossos exames, no geral, são mais para isso. Outra coisa que a gente pode fazer, que simula um quadro que pode ser semelhante a um quadro de bipolar tipo 2, é um hipertiroidismo, que a pessoa fica muito acelerada por disfunção hormonal e tem uma irritabilidade maior, é um diagnóstico de exclusão, né? Mas, no geral, um exame que a gente fala, esse exame aqui de sangue, de imagem que a gente faz para a gente fazer o diagnóstico do bipolar, ele infelizmente ainda não existe. O que nós temos são os exames de exclusão, mas feitos os exames de exclusão, uma anamnese bem feita, né, um histórico, se a pessoa tiver um histórico claro de vida, normalmente a gente já consegue ter um direcionamento. E aí alguns pontos são importantes, igual a gente até falou, por exemplo, começou com um quadro de depressão, era uma depressão pós-parto grave, aí você já fica alerta, né, que pode ser. Teve ali um quadro, algum momento da vida que teve uma energia excessiva, às vezes a gente tem até alguns detalhes, usa maquiagem em excesso, roupas extravagantes que no geral não são de costume da pessoa, você vê que a pessoa muda a aparência, né? Gastos excessivos, então isso tudo a gente começa a juntar e vai tentando colocar ali no bloquinho do bipolar. Certo. Doutora Priscila, se a pessoa tem a bipolaridade, não sabe, uma decepção, alguma notícia, alguma coisa, algum problema grave, pode ajudar a manifestar ou não? Pode. Na psiquiatria é muito frequente, nós temos fatores desencadeantes, né? Então, na bipolaridade, sim, um momento mais importante pode desencadear. Se não desencadear, o transtorno em si desencadeia uma crise, né? Muitas vezes a pessoa está medicada, está até estável e pode, infelizmente, acontecer de mesmo estável vir a ter uma crise, né? Porque nós não somos, o ser humano não é 1 mais 1 é igual a 2, né?
Então a gente tem ali alguns momentos em que mesmo medicado a gente pode ter uma disfunção. Mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, da pressão alta, que o pessoal fala hipertensão. Tá controlado? Tá controlado. Tá com medicação? Tá com medicação. Teve um trauma importante? Pode ter um pico de pressão e passar mal? Pode. Né? A gente não é uma coisinha fechada. Então é a mesma coisa, tá? Pode acontecer. Certo. Agora, em que estágio de bipolaridade, não sei se eu posso fazer essa pergunta, a pessoa vai para o suicídio? Normalmente no estágio misto é o mais frequente, por isso que eu acho ele o mais grave. Por quê? O que acontece normalmente no estado misto que nós temos? A pessoa ela continua com um humor depressivo, né? Então continua muito triste, muito chateada, muito desanimada, com pensamentos muito ruins, mas ela está começando a ter um momento de ciclagem ali para ir para um estágio um pouco mais animado, então ela tem ânimo físico, então ela tem força. Então o que ela faz? Ela tem ânimo físico, disposição, mas o pensamento está ruim, aí é que ela tem porque muitas vezes a depressão ela é tão grave que a pessoa às vezes tem o desejo de morrer, mas ela não tem nem uma volição, a gente diz, não tem nem a coragem de fazer alguma coisa, porque ela tá tão desanimada, tão largada, assim, que ela não faz. E aí no estado misto, sim, porque daí ela tem essa força que não deveria, na hora errada, digamos, sabe? E qual deve ser o papel da família com essas pessoas? Em primeiro lugar, amor e acolhimento. Não é um transtorno fácil de se conviver, mas a gente tem que pensar que também não é fácil para quem vive, né? E aí, o que nós precisamos ver? Se as coisas estão dentro do normal ou se as coisas estão mudando muito. Igual a gente comentou, às vezes a pessoa é aquela pessoa mais quieta, mais recatada, uma pessoa que não é tão expansiva e de repente acontece de assim... Por exemplo, né, só shorts curtos, só decote, só música alta, só gasto, só bebida, só festa, não dorme. Você fala, não, tá muito diferente, não era assim. Não é esse. É outra pessoa. Exatamente. Né? A gente chega a pensar até nisso. Ou o oposto, é uma pessoa que sempre fez tudo que precisava fazer e de repente está numa depressão tão grave que a pessoa mal quer levantar da cama, mal come, não toma banho, não se cuida mais. Então tudo que chamar a atenção, claro que eu estou falando aqui de quadros extremos, mas a gente não precisa chegar num extremo para ter uma atenção. Mas né? a gente não sabe com quem nós estamos falando. Claro. Nós não sabemos. Sim, mas aí o que nós dizemos? Se você vê que tem uma mudança, mesmo que não seja tão importante, será que já não vale a pena ter uma atenção? Né? Porque as coisas elas vão se instalando, né? Às vezes não é de uma hora para outra. Então, assim, a gente tem os quadros mais importantes que realmente chamam muita atenção e nós temos os quadros mais leves que também precisam de uma atenção para buscar um auxílio, né? Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta sobre o que a gente percebe também. Aquela pessoa que começa a fazer uma coisa, não dá continuidade, para e faz outra e para, faz outra e no fim não consegue realizar. E essas pessoas são frustradas na sua carreira, com sua profissão. O que a senhora diria para essas pessoas? Eu diria que primeiro você precisa acalmar seus pensamentos, tentar se organizar, porque assim, o problema é que nós temos, no geral, o nosso pensamento ele é caótico. Né? Tem estudos que dizem que a gente chega a ter mais de 68 mil tipos de pensamento no dia, não é nem um pensamento, é o tipo de pensamento. Porque o nosso pensamento é o tempo inteiro mesmo, né? E o nosso pensamento ele é caótico, então, se a gente for seguir só os nossos pensamentos para ter atitudes, muitas vezes fica difícil. Então, o ideal é que nós consigamos escrever, que nós consigamos organizar, fazer listas e ter prioridades. Focar no que tem que ser feito e estabelecendo as prioridades. Bom, e o tratamento, quando diz respeito ao psiquiatra? Quando que a pessoa deve procurar? Então, o tratamento é fundamental no bipolar. Nós não temos cura. Tá? Então a gente fala do tratamento contínuo, mas nós temos fases de melhora e algumas fases que pioram. No geral, no bipolar, a gente trata a fase em que a pessoa está. E nós temos também estabilizadores de humor que nós usamos no geral, né? Que ajuda muito. Muito. E aí a gente tem a fase da depressão, a gente trata com antidepressivos. E a gente tem a fase da mania, muitas vezes a gente usa o estabilizador de humor, é suficiente. Às vezes a gente precisa usar antipsicóticos, a gente vai fazendo dosagem das medicações. Uma coisa que a gente precisa auxiliar muito no bipolar, que é de extrema
importância é manter um ciclo circadiano estável, né? Então, assim, dormir no horário adequado é importante. Se a pessoa não está dormindo, isso já chama a atenção. É verdade. Só isso já pode ser um fator... É muito sério não dormir, né? Muito. Só isso já pode ser um fator desencadeante de crise ou um indício de que estamos entrando numa crise. Então, às vezes, medicação para dormir a gente também precisa. E ter uma organização de rotina. Porque a rotina... Perdão. A rotina, ela sempre auxilia. Então, assim, temos ali o horário para comer, o horário para tomar banho, o horário para trabalhar, o horário em especial para dormir. Tudo isso ajuda muito, né? A parte medicamentosa é importante, a parte da psicoterapia muitas vezes também é importante, e a própria organização é relevante também. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Priscila, falamos com ela sobre a bipolaridade, que é um percentual grande de gente que tem, né, no Brasil, no mundo, né? Sim, nós temos sim, Osair. Eu vou ficar te devendo um percentual exato, mas é mais do que nós diagnosticamos no geral. É mais frequente. Então tem que prestar atenção, sim, procurar o profissional, o médico, o psiquiatra, o psicólogo é importante também para ajudar? Muito importante, muito importante. Em especial quando as pessoas estão em crise ou até no momento de estabilidade. Porque o que acontece? Na estabilidade, eu acho que eu já não preciso mais tratar. Eu acho que eu já não preciso mais do remédio. E aí que a gente tem problema. Então, tem gente, doutora Priscila, que para de tomar o remédio por conta própria, muitas vezes. Fala, não, foi até bom a senhora falar nisso. Eu tô ótima e vou parar e para mesmo, né? Por conta própria, sem a ajuda do médico, né? Sim, e isso é muito grave, né? É muito grave porque alguns transtornos, a gente tem uma remissão, a gente diz na psiquiatria, a gente não fala exatamente de cura, mas a gente tem a remissão, que é a melhora, as fases, né, de melhora, estabilidade, e até uma remissão completa de alguns transtornos que não se manifestam mais, mas nós temos outros que são crônicos, então que nós temos ali momentos de melhora, de piora, mas que precisam de um monitoramento frequente. Então o fato de parar a medicação por conta própria, às vezes a gente fala que é um tiro no pé. E é isso mesmo, né? Porque muitas vezes é só para agravar e entrar numa nova crise. E assim, o que nós temos no bipolar que eu acho importante a gente dizer? A gente tem umas fases no bipolar, em especial a fase de mania, que é aquela fase demais, que o nosso cérebro está acelerado demais e ele também se cansa e não dá conta. A gente fala que é uma fase muito neurotóxica. Então a gente tem uma morte grande de neurônios nessa fase. E algumas pessoas têm um quadro de mania, 2 quadros de mania, até tá estável. Quando começa a ter quadros repetidos, esses neurônios começam a fazer falta para a pessoa. Você começa a ver déficits cognitivos da pessoa por conta de quadros de mania frequentes. Pode acontecer da pessoa ter 1, 2 quadros de mania e já ter um déficit cognitivo? Pode, infelizmente eu já vi acontecer. A pessoa ficar quase disfuncional tendo 2 quadros de mania na vida. Mas não é o mais frequente. O mais frequente são as manias de repetição. Então o que a gente diz? Tem que estar estável, tem que ter um segmento. Porque realmente assim, aquele neurônio seu que vai embora, ele não volta mais. Certo. Se alguém que nos acompanha agora pelo Face a Face sente algumas coisas, esses sintomas, qual é o caminho que ela deve seguir, ou ele? Então, o ideal é buscar auxílio, né? Se você tiver a oportunidade de ir para um profissional específico, ótimo, é a melhor opção. Então, um psiquiatra, um psicólogo, para ter um auxílio mais já direcionado. Se você não consegue, algum outro profissional de saúde que possa auxiliar também. Então, por exemplo, num posto de saúde, um médico generalista, pode ser que ele já tenha visto, tenha, pelo menos assim, fala, tem alguma coisa errada, vou dar um encaminhamento, vou auxiliar, né? Um assistente social. A gente fala sempre da equipe da igreja também, tem seu papel. Hoje tem o Provida, né? Isso. Dourado tem o Provida, lá da catedral, né? Exato. E muitos psicólogos lá, muitos. Que eu tenho muitos pacientes que não têm condição financeira, a gente encaminha para fazer o tratamento, né? Então, assim, sempre buscar auxílio. Se você não tiver oportunidade, às vezes, como é um canal para vários lugares, às vezes face não a face, isso. Né?
Às vezes não tem oportunidade numa cidade grande, mas então busque auxílio de quem você possa. E se não for possível, a gente faz hoje em dia consultas online, avaliações. Então, mesmo que você não possa vir, busque o auxílio, que o auxílio consegue hoje em dia chegar até você de uma maneira mais fácil. Então não fique sofrendo sozinho. Por favor, Não fique. sofra sozinho. Busque ajuda. Você, homem, mulher, de idade, jovem, criança, a família tem que estar muito atento, mesmo para os seus aí na sua casa, né? É saber que você não está sozinho. Bipolar não é uma coisa incomum, é frequente, e tratando, eu tenho pacientes que têm uma vida normal, né? Não é uma condenação, mas precisa tratar de maneira adequada. Saída existe. Exato. A medicina e a fé, né? Como a senhora Com falou, certeza. né? A fé em Deus e a medicina, no caso hoje conversando com a doutora Priscila Dossi. Doutora, o que a senhora gostaria de deixar a todos que estão nos acompanhando pelo Face a Face? Já peço que você se inscreva para que a gente possa a cada dia trazer temas novos para você que nos acompanha. O que a senhora quer deixar? Já agradecendo, aceitar de falar conosco aqui, deixar sua rede social também, por favor. Osair, para mim é um prazer, sempre que for possível, é só convidar, a gente combina, tá? Mas eu queria dizer para você que está aí do outro lado que psiquiatria é uma ciência, não é um achismo, não é experiência, né? Então nós temos sim, eu não vou colocar nada para fazer um exame na sua cabeça, como eu disse, mas nós temos dados científicos, nós temos tratamentos que sim, dão resultado, então é uma ciência, é uma coisa real, né? Então, assim, o preconceito não auxilia, o julgamento do próximo não ajuda, então acolha, se você não puder acolher, auxilie, oriente, né? Se você estiver precisando de ajuda, o quanto antes é sempre mais fácil, é sempre menos sofrido para você e para quem está próximo, né? Se você é quem está próximo, ajude também, porque uma pessoa com um transtorno mental que não consegue tratar, ela adoece uma família, né? Porque é um transtorno difícil, assim como outras doenças, mas a gente diz, busque ajuda o quanto antes. Obrigada, doutora Priscila. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E nós conversamos aí com a doutora Priscila Dossi, psiquiatra, e que bom que você está nos acompanhando. E se você está com algum problema, dê uma chance a você mesmo, procure ajuda, seja feliz. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.